aquilo que você está acostumado. Se é um rapaz, ele tem a fala meio fina, gesticular meio feminino, ou então a moça tem um jeito meio masculino de agir. E aí, como é que você trata disso? Como que se lida com uma situação como essa? Uma outra pergunta, e aí eu creio que na segunda parte a gente vai começar a destrinchar isso melhor. Mas como é que fica a situação da graça de Deus e da misericórdia do Senhor? Deus, ele é um Deus misericordioso, desculpa, só com os bonzinhos? Ou será que a sua misericórdia atinge a todas as pessoas? De vez em quando a gente ouve pessoas dizendo o seguinte: olha, esse aí não tem mais jeito. Já ouvi pessoas falando o seguinte: olha, esse aí pertence a Satanás. E aí? Será que a misericórdia do Senhor atinge também aqueles que vivem uma vida errada? Onde entra a questão do arrependimento nisso tudo? Esse e outros assuntos serão assuntos de hoje, no nosso debate Unção Ágape. Quero pedir que o nosso querido amigo, pastor Leonardo Macedo, esteja fazendo aí uma oração, e daqui a pouquinho estaremos de volta conversando com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos lhe agradecer por este dia que o Senhor tem nos dado. Neste momento, ó Pai, nós estamos reunidos aqui nesta rádio, neste debate Unção Ágape, onde nós estaremos continuando a tratar, Senhor, sobre este assunto tão complexo. Pedimos que o Teu Espírito nos dê graça, nos dê força, entendimento, sabedoria, e que cada ouvinte que estiver agora nos ouvindo, Senhor, seja alcançado por Tuas mãos, que Teu Espírito venha trabalhar, venha direcionar através das nossas palavras. Seja conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje nós vivemos uma situação muito séria. Eu me lembro da minha infância, da minha adolescência, e não tem tanto tempo assim, mas nós olhávamos um rapaz, olhávamos uma moça, e nós falávamos assim: poxa, ele é meio diferente. E aí nós dizíamos o seguinte: não, olha só, ele é gay, né? Se brincava um pouco sobre isso. Mas hoje a gente vive um mundo bem mais complicado, né? Hoje criar aí cisgênero, transgênero, se criou tanto nome, tanta coisa, muitas vezes para se referir a uma questão só, a questão do homossexualismo. Hoje você tem leis, né, que querem proibir até mesmo de nós pastores usarmos esse termo nas igrejas. Nós íamos contra isso. E aí, também, por outro lado, nós acabamos também tendo que lidar com isso nas igrejas. Porque, infelizmente ou felizmente, o que acontece é que muitos desses que passam por essa situação nos procuram a nós pastores e dizem: pastor, eu quero me livrar disso. Eu não quero mais viver isso na minha vida. Esses dias eu fui atender um paciente no centro de recuperação e o rapaz, além da questão da droga, tinha a questão da homossexualidade. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu falei: meu filho, você precisa aceitar a tua situação para que a gente possa tratar não a questão a questão do homossexualismo, porque o homossexualismo não é doença, mas para que eu possa lidar com a questão sua da dependência química. Você precisa aceitar essa situação hoje que você vive além da dor. E aí nós nos vemos então nesse confronto. Como lidar com isso? Há muito tempo atrás se chegava nas igrejas e isso virava assunto, parecia que era assunto do jornal O Dia, né? Havia aquele burburinho, aquela falação na igreja. E aí hoje nós vivemos, né, numa situação meio difícil, porque nós não podemos aceitar o pecado, mas a Bíblia diz que temos que amar o pecador. E aí?
como agir nessa situação, como viver isso. E piorando, quando isso acontece dentro da família. Há tempo atrás, muitas vezes você ouvia pessoas falando assim, não, olha, eu abandono, eu largo de mão. Como viver isso? E aí a primeira pergunta, pastor Leonardo Macedo. Como a igreja hoje tem que lidar com isso? Como lidar com essa situação? Como viver com isso? Sabendo que, né, são práticas que a Bíblia é contra, são práticas que a Bíblia, né, não favorece, mas como lidar com isso? Nós hoje vivendo na época da graça. Nós devemos amar o pecador, mas devemos odiar o pecado. Como lidar com isso dentro da igreja? Como viver com isso? Como lidar com esse tipo de pessoa? E aí? Como é que você pensa nesse negócio? Qual é que é a sua visão? O que você acha nisso aí? Como é que a gente lida com isso hoje? Será que... E aí eu vou piorar um pouquinho mais a tua pergunta. Será que é só a gente meter a mão na cabeça e orar? Sai espírito da prostituição! Sai espírito do homossexualismo! Sai espírito! E aí, quando esse espírito vai embora, como é que você lida com isso? Bom dia, pastor Joel. Bom dia, amados ouvintes. Que Deus nos abençoe nesta manhã com o auxílio do Espírito Santo. Eu quero começar, pastor Joel, contando para o senhor e para os ouvintes um caso que inclusive saiu na mídia e que alguém muito próximo acompanhou este fato. Um jovem que ele fora criado na igreja, batizou-se, teve o seu desenvolvimento por alguns anos na igreja, só que ele se viu nessa situação. E aí a igreja não soube lidar. Ele posteriormente veio a afastar-se da igreja, afastar-se dos caminhos, assumiu a sua condição. E num determinado dia ele foi para uma boate, encontrou-se com uma pessoa e a conclusão ele foi assassinado. Jesus. Jovem. Não me recordo aqui a idade precisamente, mas isso foi veiculado inclusive nas mídias, televisão, jornal, rádio, enfim. Isso aconteceu, ele estava numa boate aqui no Campinho, Valqueire, alguma coisa ali naquela imediação. Bom, a igreja, ela é de Jesus. Nós, quando recebemos a Cristo como Salvador, nós precisamos entender que a gente vem para Jesus porque a gente precisa mudar de vida, a gente precisa mudar os nossos hábitos, ser novas criaturas. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. E a igreja, ela é portadora desta graça. E nós precisamos da graça de Deus. Havia um cantor antigo que ele dizia, eu dependo da graça de Deus para viver. A graça de Deus, ela vai me fazer enxergar algumas situações, alguns assuntos com uma nova perspectiva. O senhor citou o caso aí, se acontecer na minha família, eu mando embora, eu expulso, mas isso não vai resolver. A igreja precisa se adequar, a igreja precisa entender que nós vivemos hoje uma nova etapa da nossa vida, né? do conceito de mundo. Hoje nós vivemos aquilo que a gente chama de nova era, um novo tempo, né? Um pós-modernismo. E alguns assuntos que antigamente eram tabus, hoje eles já são abertos. E a igreja precisa se adequar a isso. A igreja precisa, eu falei semana passada, que a igreja não é só com os homossexuais, ela às vezes não sabe lidar com a terceira idade. Ela não sabe lidar com as minorias, né? Pessoas que vivem excluídas, pessoas que vivem à margem da sociedade. E a gente precisa, sobretudo, amados, do auxílio de Deus, da ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa entender cada situação, cada circunstância. Nós precisamos estar abertos e olhar para estas pessoas com o olhar do Senhor Jesus.
João 6,37, se não me falha a memória, Jesus ele diz: todo aquele que o Pai envia a mim, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor falou sobre aquelas pessoas que querem, que manifestam o desejo de mudar. A gente também não está aqui para obrigar a todas as pessoas mudarem de vida. Nós somos livres para fazer com a nossa vida aquilo que a gente bem entender. Deus ele diz para Israel: hoje eu proponho a vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele ainda diz assim: escolhe, pois, a vida para que viva. Mas se você escolher a morte, escolher a maldição, é um direito seu. Então cada pessoa tem o direito de fazer com o seu corpo, com a sua vida, aquilo que bem entende. Só que quando alguém entende que precisa mudar, que pode mudar e recorre à igreja, recorre a um tratamento, a gente tem que estar aberto aqui para auxiliar, para ajudar essa pessoa. Aí a pergunta, e aí a gente acaba hoje caindo no problema muito sério, que é a aceitação muitas vezes hoje de tudo nas igrejas. Esses dias eu estava conversando com o pastor e o pastor falou assim para mim, né, eu estive ministrando na igreja dele ano passado, a gente vai voltar de novo esse ano lá. E ele falou: pastor, agora eu sou uma igreja independente. E ele falou assim: não, pastor, eu pintei a minha igreja tudo de preto, botei não sei o que, botei não sei o que lá. Só que hoje também a gente, sem querer, né, e eu como entre aspas, né, dirigente do debate, não posso botar muito a minha opinião. Mas será que hoje nas igrejas a gente criou, né, uma visão de que a gente hoje está aceitando tudo? Antigamente uma menina engravidava, né, e era um escândalo na igreja. Meu Deus, tem que excluir. E aí eu vejo isso num erro, né, que se antigamente se excluía as pessoas, mas não se cuidava das pessoas. Certo. Só que hoje a gente vive um quadro diferente. A menina chega na igreja, ela tá grávida, né? Ela, em muitos casos, isso sei que é realidade, ela continua cantando no louvor da igreja, grávida, né? Ela não sabe, às vezes, nem direito, ou até quem engravidou foi um rapazinho da igreja lá, mas os dois continuam exercendo a mesma função na igreja, né? Continuam fazendo a mesma coisa que faziam antes. E aí será que muitas vezes hoje a gente não está deixando a graça de Deus tão muito de graça? Né? A pessoa está lá, ela continua no erro, ela continua fazendo aquilo ali de errado, né? Mas aí hoje engravidou, aí junta a galera toda da igreja, faz um chá de bebê, um chá de não sei o quê. E aí você não vê assim nada corretivo. Antigamente se suspendia, né? Ó, você está suspenso 3 meses. Disciplina. Está em disciplina 3 meses. E aí hoje, será que a gente também, em muitas situações, a graça ficou muito de graça? Né? Hoje não estou feliz na minha igreja, aí eu vou para a igreja do pastor Leonardo Macedo, aí eu apronto para a igreja do pastor Leonardo Macedo, vou para a igreja do pastor Jorge do Cajado, aí pintei lá, vou lá para a igreja. E as igrejas muitas vezes não se preocupam em tentar saber por que aquele membro veio para lá na minha igreja. Né? Ontem nós fomos pegar uma doação no centro de recuperação. E aí lá a gente descobriu um caso num pastor 171. Né? O pastor foi lá, nós fomos no abatedouro, o pastor foi lá, pegou uma doação da abatedouro e simplesmente a única coisa que o irmão pediu lá do abatedouro é que ele levasse um grupo numa programação da igreja. E o pastor pegou a doação e falou: não, eu vou levar hoje lá um grupo, vou levar uma Kombi no seu culto. E na hora lá o pastor não foi em culto nenhum, ele ainda mentiu, falou que a mulher estava doente no hospital e ela mentia. Então será que hoje a gente está pegando muito a graça de Deus e está vendendo a graça de Deus como banana na feira? Né? Pô, venham, e aí a gente esqueceu um pouquinho da questão do arrependimento, né? Diz assim para as pessoas: venham como estáis, e as pessoas muitas vezes estão vindo como estão e estão continuando como estão. E aí, será que isso a gente não tem um limite, não um limite na graça, mas um limite de lidar com isso? Será que hoje a gente ficou muito bonzinho e aí tem igrejas que viraram uma bagunça? O que você acha? Joel, o senhor me permite só uma correção?
A Bíblia, ela em momento algum, ela diz: vinde como estáis. Então aí, rapidinho. Jesus, de onde a gente tirou esse então, negócio aí de vinde como estáis? Jesus, ele não diz vinde como estáis. Isso aí é uma reformulação que ao longo do tempo nós fazemos para facilitar o entendimento das pessoas. Mas Jesus, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pelo menos eu nunca li na Bíblia este versículo: vinde como estáis. O correto é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu costumo dizer o seguinte: hoje em dia a graça de Deus, ela tem sido deturpada por muitos. Não se entende a graça. A graça, quando ela se manifesta, ela vem com duas finalidades. Primeiro, trazer salvação a todos os homens. É para todos. Deus não está olhando condição financeira, social, nada. Ele está olhando a pessoa. Segundo, essa mesma graça que se manifesta salvadora a todos os homens, ela tem também a finalidade de nos ensinar. Tito, capítulo 2, versículo 12, ele diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Então, quando eu aceito a graça, quando eu recebo a graça na minha vida, eu preciso passar para o segundo passo, que é aprender com ela. O apóstolo Paulo diz que eu não devo dar ocasião à carne, dar vazão à carne, para dar ocasião ao pecado. Porque uma coisa é a graça de Deus e outra coisa é a libertinagem. A graça de Deus, ela me conduz à liberdade, mas essa liberdade que não tem esse ensinamento passa a ser libertinagem. E o que a gente está vendo hoje são exageros dentro da igreja. A gente perdeu aquela autoridade. A autoridade nossa é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Só que a Bíblia Sagrada hoje, ela não é ensinada como deveria ser. E aí a gente vai ver essa balbúrdia que tem sido as nossas igrejas, as nossas aglomerações, as nossas reuniões, entendeu? A gente saiu dos princípios. O senhor falou na questão do arrependimento. A mensagem que João Batista pregava era: arrependei-vos. Ninguém vinha para a igreja, ninguém vinha para a mensagem de João Batista querendo receber bênção. Queria salvação, mas queria abrir mão do pecado, queria abrir mão das coisas erradas, das práticas erradas. A gente hoje está vivendo o evangelho, mas está tendo as práticas erradas ali no mesmo nível. Aí fica complicado. Gente, aí a questão: será que essa questão de nós estarmos na casa de Deus, a gente chega lá, num culto nós levantamos a nossa mão, né? Nós expressamos, e o normal da igreja, em muitas situações, é expressar levantando a mão, e aí o pastor fala assim: repete aqui comigo. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. E aí muitas vezes você faz essa oração, você pede que o Espírito Santo entre dentro de você. E aí, né, começa, né, o processo da santificação. A conversão, a gente aprende na teologia, que é um ato. Eu me arrependo lá dos meus pecados, peço perdão e me converti. Então, a Bíblia diz que se eu confesso o meu pecado, Deus vai lá e me perdoa. E aí o que acontece? Eu aceitei a Jesus. E naquele momento que eu aceitei a Cristo, eu já estou salvo. Se eu morrer 2 minutos depois, depois que eu confessei, eu já vou para o céu. Jesus disse por razão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que nós nos esquecemos que quem se converte, quem aceita Cristo, entra num processo chamado que é o processo da santificação. Então, se eu aceitei a Cristo, a minha vida vai mudar demonstrando a minha conversão. E a minha conversão, então, é demonstrada pela minha santificação.
Então, se eu realmente me converti, eu não vou gostar mais. Eu me lembro da minha vida, né, como adolescentezinho, quando eu cheguei na igreja. Eu me lembro que havia momentos ainda que eu fazia algumas coisas erradas e eu ia para o culto logo depois. E eu me lembro até hoje, um fato que hoje eu acho engraçado, mas na época foi um fato meio ruim. Que eu me lembro que eu tinha acabado de pecar e eu fui para o culto da igreja, na época eu era membro de uma igreja batista. E chegando lá eu dormi praticamente a mensagem toda. E aí a pergunta, que não quer calar, pastor, eu acho que agora daqui a pouco a gente vai entrar no break, acho que não vai dar tempo, mas e aí, será que hoje nós estamos mostrando que estamos vivendo em santificação? Será que as igrejas, né, hoje falam sobre santificação? Será que os pastores hoje se preocupam em viver uma vida de santidade? E aí é bom fazer um adendo nisso. Que viver uma vida de santidade não é só a gente ir para o monte orar. Não é só a gente fazer jejum. Porque também nós criamos uma visão nas igrejas que se eu vivo uma vida santa eu preciso ir para o monte orar, eu preciso fazer jejum. Mas será que viver uma vida santa é só isso, ir para o monte orar e fazer jejum? Ou será que a nossa vida como cristão, ela é demonstrada pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos? E aí, voltando para o assunto do debate, que parece que a gente desviou um pouquinho, mas a gente continua preso nisso. Será que muitas vezes, a gente hoje está muito religioso? A gente não consegue lidar com certas situações porque a gente olha as pessoas com a visão religiosa. E aí, por olhar as pessoas com uma visão somente religiosa, a gente não consegue crer que Deus vai agir na vida daquela pessoa. E aí? Será que hoje nós estamos realmente vivendo uma vida santa? Uma vida que seja uma vida que agrada ao Senhor? E aí, por não estarmos vivendo essa vida santa, se a gente não vive, e aí a gente tem tanta dificuldade, né? Porque eu não vejo Cristo, não vejo o Senhor Jesus tendo dificuldade de lidar com a mulher adúltera. Mas hoje, se um caso de adultério chega ao conhecimento da igreja, é um auê tremendo. A gente quer botar para fora logo e... É porque é mais fácil, né? Bota para fora, arranca e acabou. E a gente não quer tratar. Esse é o problema. Felipe, tá na hora do break? Não? Falta 2 minutos? Então, gente, aí, você tem 2 minutinhos para falar sobre isso aí. Que é 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Então, a gente não... A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou outra versão diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Esse é o problema. A gente vem para a igreja, mas a gente traz a bagagem do mundo. A igreja é uma coisa, o mundo é outra. A gente está adotando as práticas do mundo dentro da igreja. Só que a igreja não é desse mundo. Os crentes, os cristãos, eles são arrancados do mundo para que sejam o diferencial. Nós precisamos ser diferentes. Hoje em dia você não sabe quem é crente e quem é do mundo. O linguajar é o mesmo, a veste é a mesma, a postura é a mesma. O senhor comentou o caso aí das igrejas que, né, da igreja que foi pintada de preto. Que facilidade! Uma pessoa que vem do homossexualismo, do lesbianismo, do tráfico, do roubo, sabe, de uma vida completamente errada. Que facilidade essa pessoa vai ter em mudar de vida se ela chega na igreja e encontra praticamente as mesmas coisas que via no mundo? Então a gente está precisando voltar nisso aqui, ó. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A graça de Deus, ela me ensina. A graça, ela te ensina a ter responsabilidade. Se ela não te ensina, não é graça. Aí a gente vai partir para a libertinagem.
A gente não está conseguindo fazer essa diferença, ter esse contraponto. Até que ponto a igreja tem andado diferente do mundo? Quando que a igreja tem... Em que ponto, pastor Joel e amados ouvintes, a igreja começou a se misturar com o mundo? E a gente precisa avaliar. E aí é bom a gente fazer uma meditação do que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 29. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E aí, a gente vai agora pro break, né? Mas daqui a pouquinho então a gente está de volta aí, nenhum debatar Assunção Agape. Até daqui a pouquinho. 11h30. Fique em boa sintonia tentar com a trazer gente. mais uns Rádio dois. Contemporânea Ele fica essa 990. não tá ruim não, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olá, povo de Deus, aqui é o Ministério Sarando a Terra Ferida. E estamos ligadinhos na AM 990. E queremos mandar um abraço para o Bispo Hinaldo Silva. Programa Elas por Elas. Felipe, quinta-feira tem tido alguma coisa, 11 horas? Oi? Quinta-feira tem tido alguma coisa no horário? O pastor Alexandre? Não entendi. O Quinta-feira, que tem? no horário que tinha um debate, tá tendo alguma coisa? Não. Tá ficando, o horário tá zerado. Geral não, tá musical. Vou falar com a Ana, dependendo como essa coincidência, a gente vai vir quinta-feira também. É, mas eu acho que ela vai botar alguém pra fazer na quinta. Quinta. Eu acho que sim, que ela falou com o Bispo Hinaldo. Aí terça, você vai continuar com a gente? Eu vi ela falando da quinta-feira. Ah, se continuar primeiro no terça, eu vou estar lá dentro. Foi. Pergunta ela depois. Isso aí, gente. Mais um Debata Assunção Agape. Quem fala com vocês é o pastor Joel Sanz. Queria pedir que você fizesse um favor para mim. Sei que eu não sou assim locutor, né? A gente aí tá tentando quebrar o galho, rapaz. Eu tô tentando aí fazer aqui o melhor. Hoje eu sou pastor, hoje nós somos mais como missionários, fazendo trabalho com morador de rua, eu trabalho na dependência química há 7 anos, fazendo trabalho nas comunidades do Rio de Janeiro, a gente é terapeuta, a gente trabalha, tudo que é área da dependência química a gente trabalha, trabalha com morador de rua, trabalha com usuário de droga, trabalha com família, a gente faz internação, a gente leva para médico, a gente faz quase tudo aí na área. E a gente está tentando aqui, aliás, tentando não, a gente está aqui às terças-feiras fazendo esse debate Unção Agape. Já são quase 3 anos, se não é mais, que a gente está aqui na 990 AM, desde a época que era a rádio, agora é contemporânea, rapaz, Rádio Record. Quem nos convidou na época foi o irmãozinho Cidinho Mendes. E a gente está aqui com vocês. Tem sido muito bom estar aqui às terças-feiras. A gente tem trazido aí nosso amigo e pastor Leonardo Macedo, mas a gente crê que aí brevemente nós vamos ter outros pastores aqui com a gente fazendo o debate. Hoje a gente está abordando um assunto muito interessante, que é a questão do homossexualismo na igreja. Como lidar com esse tipo de pessoas, e não só com elas, mas lidar com grupos específicos. Como lidar com o pecador? Será que hoje a igreja ela não vive em 2 extremos? Ou ela aceita demais o pecado, aceita demais as coisas,
ou ela acaba fechando as suas portas. E aí, não é estar em cima do muro, não é isso. Mas é saber lidar com certas situações que batem as nossas portas todos os dias. Eu sei de casos, e aí essa semana nós estávamos lendo um artigo que falava de uma menina, se não me falha a memória, de 8 anos. Menina não, um menino de 8 anos, que ele conseguiu agora, né, na justiça, e isso aí eu achei uma coisa muito séria, né, uma criança, ela conseguiu, 8 anos de idade, ser chamada pelo seu nome social. Ter mudado, desculpa, o seu nome social. Ela é um garoto e ela, um belo dia, né, ela estava na sua casa, com a sua mãe, e ela falou assim, olha, eu sou a sua menina. E aí ela começou a ter mudanças. Aliás, ela já tinha algumas mudanças no seu comportamento. E hoje ela conseguiu, né, ser chamada, ter mudado o seu nome social. É um menino, mas é chamado com o nome de menino. Hoje ela anda, né, vestido, ela anda não mais com uma roupa masculina. Mas quando isso chega na igreja, como a gente vai lidar com isso? Será que é simplesmente, nesses casos, orar só? Será que é simplesmente nós estarmos botando a mão na cabeça, lendo Bíblia? Como a gente lida com essa situação? E muitas vezes nós vemos nas pessoas, nos ministérios, um certo despreparo para isso. Não só para isso, mas para a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Porque em muitas situações, até mesmo lidar com um morador de rua, lidar com alguém que tem problema com o alcoolismo, né, um alcoolista, as igrejas não estão preparadas. Sabemos que em muitas situações, em muitos momentos, acabam até pastores colocando diáconos para colocar esse tipo de pessoa para fora da igreja. Como lidar com isso? E aí a pergunta também, que não quer calar, como lidar com certas situações, como muitas vezes eu lido como terapeuta, de pessoas que vêm procurar ajuda e contam suas histórias, e são histórias horríveis. São histórias difíceis de lidar e até mesmo de ouvir. Como lidar com isso? E aí a pergunta que não quer calar, será que a graça de Deus atinge a prostituta? Será que a graça de Deus atinge o homossexual? Será que a graça de Deus atinge o assassino? Ou será que em muitas situações nós viramos a igreja dos certinhos? Não existe o termo, né, venha como estás. Mas será que hoje a gente não se tornou uma igreja muito santa? Onde as pessoas chegam lá e nós não sabemos lidar com a realidade delas. Será que nós nos tornamos muito espirituais? E aí, né, a pergunta, né, que eu queria deixar para você, pastor Leonardo. Será que muitas vezes nós não estamos nos esquecendo do nosso passado? Eu, na minha área como terapeuta, né, eu lido com algumas pessoas que eu acho muito engraçado. Que quando a gente ouve a realidade delas, né, elas tiveram uma realidade horrível antes de se converter. Só que chega alguém na igreja, elas tratam essas pessoas como fosse lixo. Parece que aquilo que elas passaram anteriormente não significou nada para elas, se tornando muito santas. Será que a gente consegue lidar, a gente consegue lembrar de onde a gente veio? Ou parece que nós nos tornamos ganhadores da Mega Sena? Né? A gente se converteu, Jesus teve misericórdia de nós, mas se nós estivéssemos ali com Cristo, naquele momento da mulher adúltera, nós iríamos pegar uma pedra e iríamos jogar. Será que a gente se lembra do nosso passado? E aí? Bem,
Rapidinho, vou até parafrasear aqui um título de um livro, né, um título de um filme. Né, o seu passado te condena. Será que a gente esquece do nosso passado que nos condenou? Ou será que a gente está virando muito santo? O grande problema hoje, Pastor Joel, é que a gente não sabe entender os limites. A igreja, ela não é composta de pessoas certinhas. O homem, por mais que ele não viva uma vida de erros, pecados, adultérios, mentiras, fornicações, é aquela pessoa certinha, mas que não recebeu a Cristo, ela precisa receber Jesus para ser salvo. Isso é o primeiro ponto que a Bíblia nos ensina. Só que todo ser humano carrega em si as consequências do pecado de Adão. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos nós, todo homem precisa de Cristo para ser salvo. Quando nós nos arrependemos, mas se arrepender de quê? De viver uma vida longe de Deus e procuramos nos reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo, essa é a mensagem principal da graça. Essa graça que nos alcançou vai agora nos ensinar que em Cristo todos são um. A graça, ela vai nivelar, independente de níveis de pecados, porque isso não existe na Bíblia. Tudo é pecado é pecado e ponto. Mas a graça de Deus, ela vai nos colocar, nos nivelar no mesmo ponto. Que todos precisam de Cristo. E aí, Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, na realidade, é aquilo que o meu corpo, é a forma como o meu corpo é apresentado a Deus. Porque tem muita gente que está na igreja, que vai, que ora, que bate palma, mas na realidade não está cultuando, ele está prestando uma obrigação religiosa. Então tem que haver transformação. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, querido, você se arrepende do seu pecado, recebe a Cristo como Salvador, e aí, Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Outras versões dizem com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como a graça de Deus te alcançou, conceituoso, não é sendo exclusivo que você vai alcançar esses grupos. Não é você dizer, não, eu fui alcançado pela graça de Deus, mas essa graça de Deus, ela precisou passar por alguém para que este alguém manifestasse a você a graça. E assim como usou alguém, precisa usar a nós. Então nós precisamos olhar para estas pessoas, para esses grupos menores, com o mesmo olhar que Jesus olhou para, com o olhar que Jesus teve para com Maria Madalena, com aquela prostituta que queriam apedrejar, e com tantos outros que recorreram a ele e também foram alcançados por ele. Aí a pergunta, será que hoje nós temos esse olhar de Cristo? Será que hoje, no olhar que nós temos, e aí, se ouvinte me desculpa se eu vou pecar pesado, mas muitas vezes o nosso olhar está sendo um olhar muito distante. Eu trabalho com usuário de drogas, e muitas vezes eu fico com o coração entristecido,
Porque em muitas situações eu vou em certas igrejas e os pastores dizem assim, eu não trabalho com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa não dá dinheiro. Sabe que em muitas situações nós estamos agindo como os religiosos agiram lá, né, com aquele homem que havia sido pego, com um samaritano que havia sido pego ali na estrada. Né? Nós vemos o caído na estrada e nós passamos por cima. Nós estamos tão ocupados com as nossas próprias vidas que estamos deixando de ver a realidade daqueles que precisam. E aí, será que hoje realmente nós estamos já agindo como igreja de Cristo a ponto de que não sermos coniventes com o pecado, mas estamos sendo agentes de transformação? E aí? Uma perguntinha, pastor. Será que hoje a gente tem sido agente de transformação? Será que quando você está lá, né, na tua igreja, a sua igreja hoje é uma igreja que está começando, uma igreja pequena ali na Praça Seca, você está iniciando um ministério, mas será que o teu foco ali é ser um agente de transformação? Hoje a gente vê igrejas que estão 60 anos, mas a sua comunidade continua a mesma. Se você bater nos vizinhos, né, bater na porta da igreja dos vizinhos, ou então você fazer lá uma lista da membresia da igreja, são pouquíssimos vizinhos que são membros da igreja. Eu acho muitas vezes isso interessante. Tem gente que vem do Meier, vem de não sei aonde, vem de Nova Iguaçu. Os próprios vizinhos. Mas os vizinhos não são membros da igreja. E aí a Bíblia diz, né? A primeira na Judéia, Samaria, os confins da terra. Será que a gente hoje está atingindo as pessoas, mas não atinge aqueles que estão perto de nós? Pastor Joel, eu preciso falar uma coisa. O grande problema é que a gente ouve há alguns anos um discurso que diz: você não deve se misturar. Rapaz, o que é misturar? Você tem que ser separado do mundo. Aí nessa de ser separado do mundo, eu me isolo no meu mundo e eu não atento para a necessidade do outro. A igreja, ela foi chamada do mundo, foi tirada do mundo. Ela é um grupo de pessoas que saiu do mundo, mas que precisa voltar a esse mundo e anunciar a mensagem de transformação. Aquilo que o evangelho produz em nós. O grande problema hoje é que as pessoas não sabem separar a coisa. Ela tem que estar no meio dos necessitados, porque isso Jesus fazia, ele comia com os pecadores, mas ele não era pecador. Eu posso andar com alguém que é homossexual, ter convívio, ter amizade, sem me tornar um homossexual. Não, eu não posso, pastor, porque eu não posso me contaminar. Justamente, você não deve se contaminar. Você deve estar longe da contaminação desse mundo. E aí um grande exemplo bom para nós usarmos aqui é Daniel. Daniel foi deportado de Jerusalém, da sua terra natal, e foi lá para a Babilônia. Mas onde você vai ver a Bíblia dizer que Daniel em algum momento se contaminou? Pelo contrário, ele era a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e serem atraídas a nós pela unção de Deus na nossa vida. Mas às vezes a nossa atitude, as nossas palavras têm excluído estas pessoas. Não, eu não vou andar com fulano, porque o fulano ele se acha melhor. Onde que a Bíblia diz que a gente tem que se achar melhor? Tem gente que se acha o rei da cocada. Aliás, ele se acha a própria cocada preta. Cocada. Não, queridos. A Bíblia diz lá em Tiago 3, se não me engano agora, que nós não devemos fazer o quê? Acepção de pessoas. Você tem que falar de Jesus no seu trabalho. Aliás, falar não. Mostrar Jesus. E aí nós como cristãos, porque eu gosto muito do que diz em Atos 11, que lá em Antioquia,
aquele grupo que seguia Jesus foi chamado de cristãos pela primeira vez, porque alguém olhou para eles e viu o quê? Identificação com Jesus, com Cristo. Será que a igreja hoje tem se parecido com Cristo? Ou a igreja hoje é um mero grupo de pessoas que se acham melhores do que as outras? Você não deve pecar. O pecado não deve fazer parte da nossa vida. Mas nós devemos amar os pecadores, levar até eles a palavra de salvação. Porque isso aqui não é um tesouro que a gente acha e tem que esconder, não. Porque você, quando come uma comida e você saboreia, você acha gostosa, você quer dividir com os outros. E essa também é a graça de Deus. Talvez você está nos ouvindo agora e diz, não, mas eu já fui excluído de uma igreja porque eu sou assim, porque eu sou assado. Querido, ainda que a igreja tenha excluído você, Jesus não te exclui. Ele diz para você viver uma nova vida, ter novidade de vida. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Isso eu quero ler para que a gente possa fechar aqui rapidinho, pastor Joel. Atos 17, se não me falha a memória, 30. Atos 17, 30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Gente, nós estamos no finalzinho já, falta só 2 minutos. Eu queria terminar, eu queria que você pensasse sobre aquilo que a gente vai falar agora. Deus, ele é um Deus poderoso. E a Bíblia diz que quando ele age, ninguém pode criticar. Não sei qual é a sua situação hoje. Não sei se você hoje faz parte de algum grupo específico. Nós falamos aqui, você é homossexual, você é alguém que está preso nas drogas. Mas eu queria dizer para você que a graça de Deus, ela quer atingir você. Quem sabe você já foi julgado, condenado, machucado pelas pessoas. Uma das coisas que eu mais encontro por aí é gente que já fez parte de alguma igreja evangélica. Mas eu queria dizer para você que a graça de Deus quer atingir você. E ela quer mudar a tua história. A Bíblia conta a história de um homem que para muitos era um ladrão. E ele precisou subir numa árvore para se encontrar com Jesus. A Bíblia diz que era um homem pequenininho, Zaqueu. Mas a Bíblia diz que Jesus foi estar com ele. Quero dizer para você nessa manhã, Jesus quer estar com você. Amém. Jesus quer conhecer tua vida. Quer cear com você. E morar contigo todos os dias. Até a consumação dos séculos. Jesus te ama. Que a graça de Deus te atinja. E o poder de Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, em mais um Debate Assunção Ágape. Fica na paz. Tchau, tchau. Fui! Deus abençoe, queridos irmãos. Terça-feira estaremos novamente aqui na Rádio Contemporânea AM 990 com o Debate Unção Ágape. Forte abraço, em nome de Jesus.